versículo 21 a 26, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, a ética e a vida do reino. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Obrigado. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela palavra do Senhor, palavra viva, poderosa, eficaz, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, confiados na tua graça, suplicando a iluminação do teu Espírito, a capacitação e a graça que vem do Senhor, para que sejamos capazes de receber e de aplicar, de obedecer a palavra do Senhor. Abençoe a tua igreja, ó Pai, abençoe o teu povo, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, o que justificaria a obediência apenas externa da lei de Deus, senão um desejo de mostrar aos homens que você é algo que você não é? Ou o que justificaria a quebra da lei do Senhor em nome de uma pretensa intenção de proteger a lei do Senhor? Vocês devem se lembrar que o que registra em Marcos, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, a cura do homem da mão ressequida. Naquela manhã de sábado, o Senhor Jesus foi à sinagoga para adorar o Senhor como era de costume, e acompanharam ele, seguiram-no também os fariseus. E enquanto Jesus estava na sinagoga, os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria alguém no dia de sábado, se ele trabalharia no dia do Senhor, observando então se ele iria quebrar o quarto mandamento. Mas o curioso dessa cena é que, após Jesus curar o homem da mão ressequida, eles saem da sinagoga, procuram os herodianos e tramam com os herodianos um modo de matar Jesus. Para proteger o quarto mandamento, eles estavam então buscando quebrar o sexto mandamento: não matarás, não matarás. Sim, eles quebraram a lei do Senhor sob o argumento de que estavam protegendo a lei do Senhor, zelando pela lei do Senhor. Assim como Paulo disse que quando ele matava os cristãos, ele acreditava tributar glória a Deus. No entanto, ele estava cometendo blasfêmia, ele estava blasfemando contra o nome santo do Senhor, porque estava atacando a igreja do Senhor. Bem, nós podemos ter diversas justificativas, tanto para uma obediência apenas externa, ou para uma quebra da lei do Senhor. O coração humano sempre encontrará justificativas para que, por exemplo,
a sua ira contra o próximo, como é o caso do texto que nós lemos, seja justificada, seja amenizada, como por exemplo, a injustiça sofrida. Não há problema de eu revidar porque eu fui injustiçado, e para que a justiça seja correta, eu devo talvez pagar com a mesma moeda. Sim, às vezes também pela necessidade de se defender. Eu fui atacado, a minha honra foi atacada, então eu só respondi para proteger a minha honra, para proteger o meu bom nome. Ou talvez jogamos a culpa no nosso temperamento. Bem, eu não queria fazer o que eu fiz, mas eu tenho um temperamento forte. Quando eu penso, eu já falei. Antes de eu pensar, eu já falei. E eu fui duro demais com alguém, ferindo aquela pessoa. Talvez nós tenhamos diversas justificativas para quebrar esse princípio da lei do Senhor. E o pior, irmãos, é quando nós temos justificativas piedosas para a quebra da lei do Senhor, em defesa do Evangelho, em defesa do nome do Senhor, porque o que o irmão fez é uma afronta contra o Evangelho, ou uma afronta contra o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o coração do homem procura tanto justificar-se perante a lei do Senhor, quanto também interpretar a lei do Senhor do seu modo, para que ela possa ajustar as suas conveniências. Os antigos intérpretes, por exemplo, davam uma interpretação, conforme nós vimos, as condenações que o Senhor Jesus faz dos fariseus, dos escribas e dos antigos mestres, que eles davam uma interpretação meramente externa da lei, como se um pecado só se caracterizasse pecado se ele fosse praticado, se ele fosse consumado externamente. Mas Jesus mostra que é bem diferente disso. Em algumas culturas, um pecado só é pecado se ele for descoberto. Nós presenciamos isso, porém, na África, onde as pessoas riam de alguém que havia sido apanhado numa situação de pecado ou de crime. E o argumento é, eles não foram espertos o suficiente, ou ele não foi esperto o suficiente. Alguém, por exemplo, que conseguiu enganar diversas vezes uma pessoa sem ser descoberto, recebe o louvor da comunidade, recebe os aplausos da população. E assim nós vimos o quão terrível é o coração humano para quebrar a lei do Senhor. Claramente aqui, meus irmãos, nas palavras de Jesus, um pecado não é pecado somente quando ele é descoberto. Nem também é pecado somente quando ele é consumado externamente. O Senhor Jesus fala do pecado desde o coração até a ponta da língua. Esse, no caso específico, do sexto mandamento, do texto que nós acabamos de ler. No Sermão do Monte, Jesus Cristo, como legislador e intérprete por excelência, se ele é legislador, ele de fato pode interpretar, ele tem a capacidade de interpretar corretamente a lei do Senhor. Ele expõe a lei de Deus de um modo mais profundo, abordando ou partindo do problema mais profundo do homem, o problema do coração. O que Jesus faz a partir de agora, e nós vamos ver que ele vai fazer isso com diversos mandamentos, ele vai fazer isso, por exemplo, aqui com o sexto mandamento, não matarás. Ele vai fazer com o sétimo mandamento, não adulterarás. O homem que olhar com intenção impura para uma mulher, ele já cometeu adultério. Também fará isso com relação ao nono mandamento, não dirás falso testemunho. Ele vai demonstrar para os seus discípulos, para o povo, como essa lei do Senhor, esses pontos da lei do Senhor são interpretados ou devem ser interpretados corretamente. O que ele faz não é uma nova interpretação, não é uma nova interpretação da antiga lei, nem tampouco é uma nova lei, como alguns dizem. Não, a lei do Antigo Testamento já passou. Agora o Senhor Jesus agora nós vivemos pela lei da graça, não pela lei do Antigo Testamento. Vivemos na graça e não mais pela lei,
por isso a lei é ignorada, é deixada para trás. Não, o Senhor Jesus não está dando uma nova lei. O que ele faz é interpretar de forma correta, é interpretar de forma profunda, aplicada a lei de Deus, à luz do Evangelho e à luz da sua própria obra, como ele disse no verso 17, que ele havia vindo para cumprir a lei, não para anulá-la, não para revogá-la. Assim, nós precisamos voltar para esses versos. Precisamos voltar para o verso 17, onde ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele fala aqui como legislador, como um perfeito intérprete e como um perfeito cumpridor da lei. O verso 20 também é importante para que entendamos o contexto. No verso 20, o Senhor Jesus diz que se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Essa justiça não é uma mera prática do que é correto, não é um modo mais elevado de fazer o que é certo, mas envolve um coração transformado, com motivações transformadas e com expressões externas igualmente transformadas. O Senhor Jesus trata o homem de dentro para fora. E ao relacionar, nesse caso específico, do 6º mandamento, não matarás, ao relacionar o sentimento e as palavras ao 6º mandamento, ele aborda o problema do coração de um modo profundo. Sim, ele mesmo diz, em Mateus, no capítulo 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Veja o que diz o verso: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de maldade só expressará maldades. E assim o Senhor mostra que o problema não está primariamente na boca, mas no coração, de onde surgem os maus desígnios. Sim, exatamente isso que ele diz também em Mateus 15, no verso 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração é que procedem os maus desígnios. Se eles procedem de lá, e se eles nascem no coração, assim o Senhor Jesus está dizendo, afirmando, que o pecado é pecado no seu nascedouro. Não quando ele é expresso, não quando ele é manifestado externamente, mas que ele já é pecado no coração, no íntimo. Ao lermos esse texto, então, do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, do verso 21 ao 26, nesses versos, nós vamos ver 4 coisas que devemos considerar a respeito dos nossos sentimentos e das nossas palavras. Em primeiro lugar, os nossos sentimentos e as nossas palavras revelam o nosso coração. Sentimentos e palavras más revelam um coração mau. Segundo, eles influenciam as nossas relações, impedem a nossa comunhão e exigem reconciliação com aqueles que temos uma comunhão quebrada. O Senhor Jesus diz, inclusive, que você deve tratar a sua relação com seu irmão primeiro, para depois você se aproximar dele, aproximar-se de Deus. Terceiro, os sentimentos e as palavras afetam diretamente a nossa adoração, ao ponto de Jesus dizer, deixa a sua oferta no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão e depois retorna e faz a tua oferta. Nossas ofertas a Deus devem ser feitas quando estivermos em paz com o nosso próximo. E quarto, esse texto também nos mostra que os sentimentos e as palavras podem implicar em nossa condenação. O juízo de Deus recai sobre a maldade do coração e da boca. Deus julga e Deus pune aqueles que não são transformados, cujo coração não são transformados, cujo coração e boca
não são transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Voltemos para o texto então e vejamos como isso é explicado pelo Senhor Jesus e quais as implicações e aplicações nós podemos ter para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, olhemos para o verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Os antigos, aqui uma referência aqui dos antigos, pode ser tanto uma referência aos primeiros que receberam a lei do Senhor, mas especialmente ao modo como os intérpretes da lei olhavam para a lei do Senhor. E sim, naquele momento, os fariseus e os escribas especialmente, eles estavam tão apegados à doutrina rabínica que eles entendiam que o que os rabinos, o que os escribas e fariseus ensinavam a respeito da lei de Deus, que aquilo era de fato a interpretação correta. E aí eles certamente se apegavam à letra da lei. E a letra da lei diz exatamente isso, não está errado aqui. A afirmação: ouviste o que disseram os antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. É a lei do Senhor. Êxodo 20, Deuteronômio 5, repetem exatamente a mesma coisa. Não matarás. E aquele que matar será digno de pena de morte. Isso é claro na lei do Senhor. No entanto, os intérpretes da lei tomavam apenas como a parte externa. Se um assassinato fosse efetivado, é que de fato havia pecado. Sim, talvez pudessem estar confundindo a lei de Deus com a lei regular, com a lei dos homens. Porque a intenção sem planejamento e sem provas de que havia de fato um modus operandi preparado para executar o crime, não é tido pela lei como crime ainda. Somente a raiva, o desejo, a ira contra uma pessoa não é tido ainda como crime. Uma intenção interna ainda não será tida pela lei como crime. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que, diante de Deus, da lei de Deus, sim, é pecado. Quando ele diz: eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo que se alguém sentir ódio, ira contra o teu irmão, e alguém proferir insultos contra o seu irmão, este tal já quebrou o sexto mandamento, o mandamento que diz: não matarás. Isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus se coloca como o intérprete supremo da lei de Deus, quando ele diz: eu, porém, vos digo. A palavra final é minha. Eu é que sei como interpretar corretamente o sexto mandamento. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Cuidado ao darem ouvido às interpretações dos mestres, dos antigos. Eu é que sei o que diz a lei do Senhor. E então ele mostra que o mandamento não matarás, que está registrado em Êxodo 20, verso 13, em Deuteronômio 5, verso 17, não se limita à execução do crime, não se limita ao ato externo, mas inclui a raiva, a ira odiosa no coração, inclui os insultos da boca, inclui o desprezo pelo próximo. A nossa confissão de fé, falando sobre a lei moral, diz que é dever de todos os homens, crentes ou não, obedecerem à lei de Deus. É claro que os ímpios não farão isso, mas a lei moral, segundo a nossa confissão de fé diz, a lei moral obriga para sempre a todos a prestarem obediência, tanto às pessoas justificadas como às outras, e isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho, não desfaz de modo nenhum essa obrigação, antes a confirma. Ele, como legislador supremo, confirma a autoridade do sexto mandamento. Deus deu a lei ao seu povo, dizendo: não matarás. E ele confirma a autoridade desse mandamento.
Mas ele vai além ao mostrar que a autoridade do mandamento deve aplicar-se também ao coração, e principalmente ao coração, e não somente externamente. Assim, meus irmãos, nós devemos pensar em Jesus Cristo como fiel e supremo legislador e como intérprete fiel da lei de Deus. Nós devemos pensar que o que ele disse determina o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso comportar dentro do reino. No reino de Deus, a ética não é apenas comportamental, mas ela é espiritual, ela é moral, ela é de dentro para fora. A lei, a ética do reino de Deus exprime o caráter santo do legislador. E o legislador é santo e puro de olhos. Ele veio para dar vida e para proferir palavras de vida, e não para matar, e não para proferir morte. Essa não é a missão do Salvador. Assim, meus irmãos, nós como crentes devemos ter um apego especial por esse mandamento, pela lei do Senhor, especialmente zelando pela vida e pelos princípios que estão embutidos nesse mandamento. A vida inclui também a honra de uma pessoa, a sua reputação. Inclui tudo que diz respeito ao nosso próximo, a vida geral do nosso próximo, não apenas alguns aspectos. Um comportamento diferente do que Jesus propõe aqui, um comportamento que quebra a lei, desonra o legislador, e nós devemos zelar para que o legislador seja honrado pela forma como nós entendemos e aprendemos a lei do Senhor. E a lei do Senhor diz que ter ódio contra o meu irmão é pecado, é homicídio. E, portanto, nós temos que reconhecer que em algum momento da nossa vida, todos nós aqui, todos nós, assassinamos alguém com as nossas palavras, com a nossa ira, com os nossos insultos ou com o nosso desprezo. Assim, meus irmãos, cada um de nós aqui é digno das punições decorrentes da desobediência desta lei. Cada um de nós aqui é digno, é merecedor da punição exigida para essa lei. E a lei exige que aquele que matar, esse também deve morrer. E esse é o pagamento, esse é o salário do pecado. Esse é o salário do pecado, a morte. Assim, cada um de nós aqui, sem exceção, merece a morte, porque um dia cometemos assassinato. Quando nós, com palavras, respondemos duramente com a nossa mãe ou ao nosso pai. Quando ofendemos o nosso irmão. Quando destratamos um colega. Quando tratamos mal um funcionário. Ou quando desrespeitamos alguém, quer seja quem for. Nós quebramos a lei do Senhor, segundo o princípio que o Senhor Jesus estabelece aqui. E aí ele mostra por quê. Por que nós pecamos? Porque o pecado está no coração, nos sentimentos e nas palavras. No verso 22, ele diz assim, capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui nós talvez lemos as três coisas, as três referências. Aqui, a ira interna, a ira do coração, o insulto ao irmão e o chamar o irmão de tolo, como três coisas talvez equiparadas, iguais. Não há diferença entre elas aqui. Mas há inclusive uma gradação entre essas três coisas. Cristo identifica diferentes graus de pecado, diferentes graus de quebra do sexto mandamento, relacionados à ira, relacionado ao ódio no coração. Em primeiro lugar, a ira interna, o ódio não verbalizado. E o Senhor Jesus diz que o ódio não verbalizado já está sujeito ao juízo.
Quem sentir ódio, mesmo sem verbalizá-lo ao seu irmão, já é digno de julgamento. É isso que diz o verso 22. Quem se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Você está sujeito ao juízo de Deus se você sente ódio por alguém, se o seu coração se irar contra alguém. Ira odiosa contra o seu próximo é pecado contra Deus. Mas esse pecado pode graduar. Ele pode crescer de uma intenção e de uma motivação externa, indo para a boca e sendo verbalizado. E aqui ele fala de um insulto verbal. E a tradução não nos ajuda bem a perceber bem o que está sendo colocado aqui. Porque o texto diz apenas assim: e aquele que proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Na verdade, tem uma palavra específica aqui para insulto, que é a palavra raka, no original grego. E essa palavra significa um insulto intelectual, um insulto mais ligado à inteligência, um insulto mais ligado à utilidade da pessoa, aquele que trata o outro com desprezo, aquele que despreza o outro e o chama de inútil e trata-o como inútil. Qualquer um que portar-se desse modo contra o irmão estará pecando contra o próprio Deus, porque estará pecando contra alguém que foi criado à imagem e à semelhança do nosso Deus. Qualquer um, então, que proferir um insulto desprezível ao seu irmão, esse está sujeito também ao julgamento. Mas aí o Senhor Jesus fala de uma ofensa mais grave ainda. E essa outra palavra que às vezes a gente até brinca, eu chamei meu irmão de tolo, será que eu já fui condenado ao inferno? Mas não é simplesmente essa palavra tolo que nós conhecemos do português. É uma ofensa moral gravíssima, que era proferida em casos extremos. E a palavra é moros, que é um insulto moral profundo, um desprezo muito profundo, atingindo o caráter moral da pessoa e atingindo o caráter espiritual da pessoa. Inclusive, chegando a afirmar que aquela pessoa não é digna de salvação, não é digna de Deus. Então é algo muito grave, e o Senhor Jesus mostra aqui uma graduação do pecado. O pecado que começa com ódio no coração e que se transforma num desprezo em palavras na boca, até o ponto de chegar num insulto moral grave. Agora, mesmo havendo graduação, diferença de gravidade entre os três, as três coisas são tratadas como pecado por Jesus. Porque a cada uma delas, Jesus disse: essa primeira está sujeita ao julgamento, a segunda está sujeita ao julgamento e a terceira está sujeita ao inferno de fogo. Jesus fala aqui da condenação eterna no último caso, mostrando o quão grave é quebrar o sexto mandamento. E ele está dizendo, não a execução em si, aqui não se trata de um assassinato consumado. Aqui se trata de sentimentos e palavras. E isso é grave. E isso revela o problema, o mal do nosso coração. Richard Baxter disse que a malícia do coração e a língua desenfreada não são pecados menores do que o assassinato consumado. Na verdade, eles são a semente do assassinato. E se você não matar a semente, ela vai brotar. E ela pode crescer e dar frutos. E maus frutos. E, portanto, você se torna digno de eterna condenação. Ao olhar assim, então, nós vimos o quão grave é o problema do coração humano. Tão grave, irmãos, porque nós nem achamos que é tão grave assim sentir raiva do irmão. Nós nem achamos que é tão grave sentir raiva do outro. Nem achamos que é tão grave proferir palavras de desprezo contra alguém.
também não achamos que é tão grave atacar a moral do próximo. E nós fazemos isso tantas vezes. E ao fazermos isso, quebramos o sexto mandamento, porque cometemos assassinato não efetivamente realizando ou executando um assassinato, mas cometemos matando emocionalmente, afetivamente, talvez uma pessoa, espiritualmente. E é tão grave, que nós não conseguimos perceber o quão mal é o nosso coração quando fazemos isso. E talvez, ao ler as palavras de Jesus, talvez alguns poderiam dizer, mas é muito radical isso aqui. É tão radical, como é que eu vou comparar, como é possível comparar um insulto ou o ódio não expressado, não verbalizado, com um assassinato? Mas o Senhor Jesus está dizendo que é tão grave quanto, ao ponto de quem cometer esse pecado está sujeito a julgamento. Assim, meus irmãos, tem algo que você precisa matar. Sim, você precisa matar, mas não o seu irmão. Você precisa matar a sua ira pecaminosa. Você precisa mortificar a sua carne. Lembrando que Cristo conhece tanto as suas intenções, tão bem quanto conhece o seu comportamento. A ira contra um irmão é ainda mais grave se você está manifestando essa ira contra um crente, porque ela revela um ódio por alguém que Cristo ama. E odiar aquilo que Cristo ama é um pecado gravíssimo. Portanto, cuidemos do nosso coração. E o propósito da lei do Senhor, dessa interpretação que o Senhor Jesus está fazendo aos seus discípulos, é exatamente revelar o problema do nosso coração, a gravidade do pecado no nosso coração. O nosso coração é tão mau que nós até achamos absurdo classificar como assassinato ira odiosa, insulto e ataque à moral de alguém. Mas é tão grave quanto matar. E talvez cada um de nós aqui pudesse ouvir hoje do Supremo Juiz a sentença, não fosse pela graça misericordiosa de Cristo Jesus, cada um de nós ouviria a sentença: assassino, você está condenado. Assassinos, vocês estão condenados, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos contra o nosso próximo nesse sentido. E o Senhor Jesus continua. E ele mostra que a reconciliação é uma prioridade no reino. Tanto que uma vida sem reconciliação não deveria sequer prestar culto a Deus. Quando no verso 23 ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Aqui o Senhor Jesus está mostrando claramente que antes do culto, e naquele tempo, antes do sacrifício pelo pecado, antes de tentar fazer a paz com Deus, você deveria zelar por fazer a paz com seu irmão, a reconciliação como prioridade. Certamente aqui era uma referência à oferta pelo pecado. E a igreja, o povo de Deus, os israelitas, tinham ocasiões durante o ano que eles podiam vir a Jerusalém e trazer as suas ofertas pelo pecado, especialmente no Yom Kippur, o dia da redenção, o dia da expiação. Naquele dia, o povo fazia confissão pelos seus pecados e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos e fazia uma confissão por todo o povo de Deus. E a cada ano ele repetia isso. E aí o Senhor Jesus está dizendo: antes que você faça a sua oferta pelo seu pecado, antes que você procure reconciliar-se com o Senhor,
Vá primeiro no teu irmão, reconcilia-te com ele e depois volta. Assim nós vimos o quanto a quebra do sexto mandamento, nos termos que o Senhor Jesus estabelece aqui, impede, influencia, implica no nosso culto. Sim, o nosso culto pode ser rejeitado. A nossa apresentação perante o Senhor pode ser rejeitada, se nós não acertarmos os ponteiros com o nosso próximo. Isaías condena essas práticas, condena esse comportamento do povo de Deus no capítulo 1 de Isaías. Verso 11 a 17, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? E aqui ele mostra que o culto sem justiça, sem a verdadeira justiça de Deus, é rejeitado. Preste atenção. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos vossos holocaustos, dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. E eu não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer as vossas ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas e lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Aí sim, o Senhor aceita o seu sacrifício. Sim, meus irmãos, pecar contra o próximo é grave. Pecar contra o nosso próximo é algo grave. Mesmo que seja ira internalizada, mesmo que seja ódio não verbalizado, você está em pecado perante o Senhor e, portanto, não adianta buscar paz perante o Senhor se você não fizer paz com o teu próximo, se você não estiver em paz com o teu próximo. John Owen diz que a comunhão com Deus é interrompida quando a comunhão com os irmãos é negligenciada. E o apóstolo Pedro fala para os maridos para viverem a vida comum do lar de modo santo, para que as orações do casal não sejam interrompidas. Portanto, cuidado, porque você pode estar apresentando constantemente na presença do Senhor, com problemas com o seu cônjuge, com problemas com seus filhos, com problemas com seus vizinhos, e sem intenção de corrigi-los, e buscando a paz com o Senhor, enquanto você não fez as pazes com os seus irmãos, com o seu próximo. Isso afeta direta e profundamente o seu culto perante o Senhor. 1 João, no capítulo 4, verso 20, o apóstolo João diz que se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar ao seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê, a quem não vê. Assim, meus irmãos, nós somos mais uma vez desafiados a considerar o modo como nós estamos levando o sexto mandamento. Porque talvez aqui, não sei, não conheço a vida de todos profundamente, mas talvez aqui entre nós
não tenha ninguém que tenha sequer atentado contra a vida de alguém. Não sabe nem pegar uma arma. E talvez possa dizer, mas eu não sou assassino, logo as punições do sexto mandamento não cabem a mim. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo, e a palavra do Senhor confirma ou sustenta as palavras do Senhor Jesus Cristo, é que sim, você diversas vezes já quebrou o sexto mandamento. Talvez não atirando contra o seu irmão uma bala, talvez não atentando contra o seu irmão com uma arma, com uma faca ou qualquer outra coisa, mas você atentou contra o seu irmão com palavras. Você atentou contra o seu irmão com ódio no coração. Você sentiu raiva, você sentiu ira pecaminosa contra alguém. E isso quebra a santa lei do Senhor. E todos os que quebram a santa lei do Senhor são dignos de juízo. Merecem o juízo do Senhor. Assim, ele então mostra a urgência da reconciliação. Se você quebrou o sexto mandamento, se há então alguma coisa entre você e o seu irmão, é urgente que você reconcilie. E ele mostra essa urgência nos versos 25 e 26. Ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Porque eu tenho certeza que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. O Senhor Jesus está mostrando claramente que é urgente você considerar a reconciliação com alguém que você tenha problemas. O reino de Deus, meus irmãos, não admite uma espiritualidade rasa, não admite uma espiritualidade falsa, separada da prática, separada do amor prático, separado da reconciliação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, disse que Deus, por meio de Jesus Cristo, reconciliou consigo o mundo, reconciliando pecadores com ele, e nos deu o ministério da reconciliação. Como nós, a igreja do Senhor, que é dita possuir o ministério da reconciliação, dado pelo próprio Deus na sua missão, como nós podemos afirmar isso se nós não somos capazes de nos reconciliar entre nós? Se nós temos divergências, intrigas, se nós ferimos, se nós nos devoramos uns aos outros. Como podemos? Sim, o ministério da reconciliação foi dado à igreja. Por isso você é chamado urgentemente a reconciliar e pregar reconciliação. Aqui essa figura judicial mostra a seriedade da reconciliação. Se há uma demanda entre pessoas e aquela demanda não foi resolvida, essa demanda deve ser levada à justiça. E a justiça determinará qual será a sentença, qual será a punição. E aí ele toma essa figura e diz que se você deixar o conflito sem solução, você será levado a juízo. O juízo será inevitável. Essa referência ao tribunal humano aponta para as implicações espirituais da quebra desse mandamento. Num tribunal humano é assim. Se você tem questões com seu irmão e não resolve, ele pode te levar à justiça. E a justiça humana tomará as medidas para que você pague o que você deve. Mas isso aponta, o modo como Jesus usou, aponta para a realidade espiritual. O salário do pecado é a morte. Quem está devendo, deve pagar. E se você pecou, você será cobrado, o juízo virá sobre si. Hebreus 12, 14, nós temos aquele chamado imperativo do Senhor que diz: buscai a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como você dizer que tem comunhão com o Senhor se você não tem paz com o seu próximo e se você não tem santidade para com o Senhor. Comunhão com o teu próximo e comunhão com o Senhor.
Thomas Watson, falando sobre o sexto mandamento, diz que não apenas o punho deve se guardar da violência, mas também o coração e a língua devem se guardar do veneno. E quando, e se porventura você usar, quer seja o punho, o coração ou a língua, você deve imediatamente reconciliar-se com aquele que você feriu. Você deve procurar reconciliação. Esse é o mandamento do Senhor. O reino de Deus exige urgência no tratamento dos pecados relacionais. Nós não podemos demorar para tratar pecados de relacionamento. E nós não podemos tratar como coisa de menor importância os problemas de relacionamento. E nós temos a tendência de tentar resolvê-los superficialmente. Os jovens estão estudando um livro chamado Bom e Bravo. Quem é o autor? David Paulson. E esse livro fala sobre como santificar a ira. Porque a Bíblia fala que é possível irar sem pecar. E ontem nós vimos como que nós precisamos tratar, cuidar, especialmente do perdão e da reconciliação. Nós precisamos nos preocupar porque quebra da lei do Senhor decorre em juízo, resulta em juízo. O reino de Deus exige urgência para esses problemas e nós temos que tomar cuidado. E nesse livro, o autor aborda a questão de tratar superficialmente os pecados. Como, por exemplo, numa discussão de casais, a esposa ou o esposo desfere palavras contra o cônjuge e agride verbalmente o cônjuge e depois aproxima-se dele arrependido e diz: me perdoe, eu não tinha intenção, eu não quis dizer aquilo. E aí ele diz: sim, você quis, porque as palavras têm intenção e direção. Nós não falamos coisas sem querer. Nós falamos porque queremos ferir. Nós falamos porque queremos magoar. E o problema é que do outro lado, muitas vezes, também se resolve superficialmente. Quando, depois de ouvir essa desculpa esfarrapada, o outro responde: tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem um coração ferido, tem um coração magoado. E precisa haver confissão de pecado e restauração ali. Precisa reconhecer: eu pequei contra você, eu quebrei o sexto mandamento, porque as minhas palavras foram cheias de ira contra você. Eu pequei contra você e pequei contra o Senhor. E eu te peço, me perdoe porque eu pequei contra você. E a outra parte não é só dizer, está tudo bem, mas sim, reconhecer o problema, reconhecer o pecado, ainda que sinta a dor da injustiça, mas ele decide conscientemente perdoar e diz: eu te perdoo. E o resultado deve ser que os dois devem se abraçar e devem continuar caminhando juntos em amor e em harmonia, sabendo que vai acontecer de novo, mas que eles devem zelar para que isso aconteça cada vez menos e que cada vez que acontecer, isso seja tratado de modo profundo e correto, não superficialmente. Não há lugar para tratamento superficial de pecados no reino do Senhor, porque o pecado é profundo, ele está arraigado à alma e ele precisa ser tratado de forma profunda. E talvez, mais uma vez, nós todos aqui precisamos reconhecer que todos nós poderíamos receber a condenação de assassinos, homicidas, porque todos nós já cometemos esse pecado. Agora, como eu disse, é a hora de mais uma vez nós nos jogarmos no chão e dizermos: ai de mim, porque eu sou um assassino. Ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um assassino e eu habito no meio de uma geração de assassinos. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E essa atitude de olhar para a graça de Deus te livrará do julgamento eterno, te livra da condenação. É olhando para Cristo, é olhando para o Senhor Jesus que você tem o perdão dos seus pecados.
que você tenha a restauração plena, que você recebe a graça do Senhor. A justiça do reino é mais profunda do que nós podemos imaginar, porque ela alcança o coração. E Jesus nos chama a uma vida transformada pela graça, que manifesta reconciliação e amor fraternal. A nossa confissão de fé diz que o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa própria vida e a vida dos outros. Além disso, o sexto mandamento é uma proteção para o nosso coração, para não pecarmos contra o nosso irmão. E Cristo, como o legislador perfeito, nos mostra que a verdadeira ética do reino não é apenas evitar o mal externamente, mas é tratar o problema na raiz. É tratar o coração, ter um coração reconciliado, moldado por Deus. Sim, nós temos um grande problema, sim. O nosso coração é corrupto, é cheio de maldade. Nós quebramos a lei do Senhor, até mesmo quando procuramos guardá-la, nós quebramos a lei do Senhor. A exemplo dos fariseus, do capítulo 3, que procurando guardar o quarto mandamento, quebraram o sexto. Mas nós precisamos também olhar para as palavras do apóstolo Pedro, em Atos. Esses fariseus foram acusados por Pedro, no capítulo 3, verso 14 a 20. E Pedro diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que concedesse um homicida. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé e o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este a saúde perfeita, na presença de todos os vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Vocês perceberam o que está nesse texto? Pedro está dizendo: vocês mataram o Salvador. Mas foi desígnio do Senhor, porque Ele disse que o Cristo haveria de padecer. E Ele fez isso para que, através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós pudéssemos ter vida. E hoje, meus irmãos, cada um de nós aqui pode ser acusado do assassinato de Jesus. Cada um de nós. Porque Cristo morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Portanto, cada um de nós poderia ser acusado do assassinato do Senhor Jesus. Mas aprove a Deus que, de uma forma misteriosa e gloriosa, que pela quebra do sexto mandamento, a graça decorresse e nós fôssemos salvos. Foi quando o sexto mandamento foi quebrado naquela cruz, naquele dia, que o nosso Redentor deu a vida pela nossa salvação. E nós que deveríamos ser condenados por causa de nossos pecados, fomos perdoados pela morte do nosso Salvador. Assim nós devemos dar glórias e honras ao Rei, porque Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ser livres do juízo decorrente da nossa obediência. Ele deu a vida para que nós pudéssemos estar agora aqui no reino. Por isso, livres da condenação do pecado, ergamos a cabeça e prossigamos, olhando firmemente para Ele. Caminhemos pelo Rei e pelo reino, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe
e que Ele tenha compaixão de nós. Amém. Vamos orar?